Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez gravando este vídeo nessa escola bíblica dominical de domingo e nós ainda não podemos estar na igreja, mas eu tenho certeza que daqui a pouco nós estaremos estudando um pouco mais, com mais tempo, todos juntos no templo, ali na casa de Deus. Mas eu quero meditar com vocês sobre duas naturezas que nós temos. Um assunto que a gente não gosta muito de comentar, porque mexe muito com a nossa natureza do velho homem que está ligada na gente. Mas eu quero ver o que a Bíblia tem a falar nesta manhã aos nossos corações. Vamos pedir a direção do Senhor para que Ele fale conosco? Querido Deus, obrigado por mais uma vez nós meditarmos a Tua Palavra, escola bíblica que dominicalmente nós nos reunimos. Usa-me, ó Deus, para pensar junto com os irmãos, com aqueles que estão ouvindo este vídeo, sobre esta poderosa palavra transformadora, Deus, e usa-me, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos daquela igreja, versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E o versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos estudar aqui até o versículo 26, e eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre essas duas naturezas. É uma batalha constante na vida do crente. Por que nós dizemos isso? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós agora aceitamos o Senhor Jesus, nós vivemos com Ele, por Ele, através dEle, nós temos agora um novo nascimento, nós nos tornamos novas criaturas. E agora somos chamados de filhos de Deus e pertencemos a Cristo, ok? Então nós temos um compromisso com Ele. Mas é nessa hora que a batalha começa. Quando eu agora quero uma vida diferente, quando agora eu quero uma vida com Cristo, a batalha começa, ok? Então, num sentido, o incrédulo não tem a batalha que o crente tem, porque ele não tem um compromisso com o Senhor, como aquele cristão que agora tem uma vida separada para o Senhor. Então, o não crente, ele não tem aquela preocupação. Por quê? Porque o crente ele agora é representante do Senhor na face da terra, então ele é visto por todos. A sua vida vai pregar o Evangelho, as suas palavras têm que ser pautadas, a sua personalidade tem que ser diferente. Então eu quero pensar algumas coisas. Primeiro, que o crente tem duas naturezas. Eu e você temos duas naturezas. Ok? Então, a vida cristã é uma luta constante, conforme eu já falei, e quais são? Entre a velha natureza e a nova natureza. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que Paulo vai falar nesse texto. Mas por que nós temos essas duas? Quando o Espírito Santo trouxe a mim a convicção do pecado e levou a gente ali até Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo perdoasse os nossos pecados e nos reconciliasse com Deus, algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. Algo tremendo aconteceu. É aquilo que Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, da velha natureza, da velha vida, passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, que entra em nós através do Evangelho, que é as boas novas de salvação que nós queremos apresentar para você nessa manhã. Então nós agora, na qualidade de novas criaturas, com uma nova natureza, mas uma coisa, ainda está dentro de nós a velha natureza. Ela está lá. Não evidenciada, não alimentada, mas ela está lá. É por causa disso, por causa dessa velha natureza que está em nós, que Paulo descreve ali a vida cristã como um campo de guerra, um campo de batalha. Por isso que Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes, contra as ciladas do diabo.
Em que área que ele atua? Na velha natureza. É nessa natureza que ele mexe. Então, há alguns crentes que acham que não existe conflito, porque eles acreditam que esta velha natureza, aquela natureza pecaminosa, foi erradicada, está morta. É um engano. Paulo não aceitou, Paulo não compactua com essa ideia. Paulo, ele diz o seguinte, ele diz assim, porque a carne milita contra o espírito. Nós falamos aqui no versículo 17. Elas lutam uma contra a outra, o meu espírito quer uma coisa, mas a natureza, a vontade da carne quer outra. E o espírito contra a carne, porque elas são opostas. Quando o espírito quer fazer alguma coisa, tem uma oposição. As obras da carne, propondo algo que enche os seus olhos, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. É o que a Bíblia diz, o querer está em mim, o efetuar, não. Meus irmãos, à medida que nós aprendemos a viver no Espírito, a velha natureza se torna mais e mais subjugada. Ela fica limitada, embora ela não está aniquilada, mas ela fica subjugada. Ela continua ao lado da nova natureza. Então, a batalha entre elas é forte e é incessante. Há vários termos usados na Bíblia que nós vamos trabalhar um pouco nesta manhã, ok? Para as duas naturezas que elas são opostas, elas são antagônicas, elas são irreconciliáveis. Elas não vão poder ter amizade, as obras da carne e as obras do Espírito. A carne é a natureza pecaminosa, ou seja, o que somos pelo nascimento natural, o velho homem. Já o Espírito é a natureza cheia do Espírito Santo, o que somos pelo novo nascimento, o novo homem. Lembra que o Espírito Santo, quando lá atrás nós ouvimos a mensagem do Senhor, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito que acompanha a gente. Agora é o mesmo Espírito que te acompanha, é o que te equipa, é aquele que vai falar, é aquele que vai usar os seus lábios, é aquele que vai reger a sua vida. Mas quais são os grandes problemas das obras da carne, da velha natureza? Você vai em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o 21, o apóstolo Paulo ele começa mostrando algumas obras que não são legais. Por exemplo, versículo 19, ele faz uma citação: as obras da carne são conhecidas. Quais são elas? Prostituição, impureza e lascívia. Olha só, ele já entra começando na área do sexo, ok? Então, todo pecado, meus irmãos, relacionado ao sexo, aquele que é fora do casamento, fazem parte da velha natureza. Você pode perceber que isso já é um assunto hoje que já não se vê como pecado, já não se vê como algo errado, né? Ok? Então, não esqueça aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Ouvires ali o que ouve que eu vi que há entre si ali, para que vocês, aquilo que foi dito entre vocês, não adulterarás. E Jesus estava prestando atenção nos assuntos, nas preocupações. Aí eu vou e digo o seguinte: se você olha para uma mulher com uma intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Então Jesus vem e trabalha a nossa mudança dentro de nós. Por isso que lá em Romanos 12, 2 diz que ele quer trabalhar a maneira de nós pensarmos. Ele quer tirar aquela velha natureza que agia apenas por instinto, e agora ele quer aquela natureza que age pelo Espírito. Depois ele entra na área da religião. Ele vai no versículo 20 e fala sobre idolatria e feitiçaria. Olha as coisas da carne. É importante notar, meus irmãos, que idolatria faz parte das obras da velha natureza. Ok? Idolatria é o culto a outros deuses. Pode ser que nós não adoramos imagens feitas de bronze, de barro ou de gesso, mas nós temos ídolos. Nós temos ídolos humanos, ídolos que nos arrastam e que nós imitamos e nós às vezes nós o colocamos no lugar de Deus e nós gastamos muito tempo com esses ídolos. Na área agora social, porque nós temos uma preocupação, ou seja, Deus tem uma preocupação conosco para que nós nos conduzamos bem na sociedade. Ele fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, invejas, discórdias, dissensões, facções, tudo isso.
Tudo isso é lá no versículo 20 ao 21, obras da carne. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos dá esses 8 exemplos de rompimento dos nossos relacionamentos, para a gente entender algumas coisas. Será que há alguém que eu odeio? E olha que o ódio hoje está cada vez maior. A Bíblia diz que nos últimos tempos, no final dos tempos, os homens odiariam-se uns aos outros. Não é? Será que tem alguém que você odeia? Eu estou sempre criando problemas? Será que eu estou na lista desse versículo 20 ao 21? Eu estou sempre criando problemas na igreja, plantando sementes negativas ou discórdia? Será que quando você chega na igreja, você é uma bênção ou é aquele que gera discórdia? Eu tenho ciúmes quando alguém consegue alguma coisa material que eu não tenho, que tem um valor alto. Talvez uma casa nova, um carro novo, uma promoção. Será que eu tenho esse ciúme? Será que eu perco a calma quando eu estou no trânsito ou quando alguém me ofende eu já começo a xingar? Será que eu sou a fonte de dissensão, de problemas no meu lar, no meu trabalho, na igreja? Aí ele vai e finda no versículo 21 na área da alimentação. Olha como a natureza, a obra da carne, ela é problemática. As bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. No meio evangélico, precisamos tomar muito cuidado com essa questão da bebida. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está orientando a gente aqui, ok? Então ele acrescenta ali um aviso solene a essa lista de obras. Versículo 21, ele disse: eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, esse verbo praticar significa algo que eu faço constantemente. Então as obras da velha natureza, ela tem tido vitória na minha vida? Tem tido vitória na sua vida, meus queridos? Eu estou praticando coisas semelhantes? Eu quero que você pense, se preocupe. A Bíblia é um livro que ela mexe com a gente. Você tem que se preocupar na sua vida. Aí ele apresenta, a partir do versículo 22, os frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito é lindo, mas ele luta contra as obras da carne, contra os frutos da carne. Por outro lado, nós temos 9 virtudes. Ok? Virtudes lindas que nós queremos acompanhar com vocês. Atitudes para com Deus. Ele disse, você tem amor, alegria e paz. Está lá, a partir do versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Vou começar esses 3. Essas são as atitudes que eu preciso ter para com meu Deus. Nosso primeiro amor deve ser para com Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente está amando mesmo a Deus sobre todas as coisas? Tem pessoas que às vezes ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Conceitos, coisas, posto, posição social, status, fama. Será, meus irmãos, que ele tem ocupado um lugar de honra? A nossa alegria deve estar no Senhor, meus irmãos. E através da nossa justificação com Ele, nós gozamos paz com Deus. Romanos 5, onde diz que nós agora gozamos paz com Ele. Então, essas atitudes com Deus. Agora, eu preciso ter atitude com as outras pessoas, longanimidade, benignidade e bondade. Como é que está o nosso índice de longanimidade? Você já imaginou se Deus não fosse longânimo para conosco? Você já imaginou, meus queridos? O amor de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele é benigno, e tudo que ele faz conosco é bom, porque a Bíblia diz que a vontade dele para comigo e com você, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos entender que paciência com as pessoas que nos irritam, sabe, delicadeza no nosso tratamento, boa disposição nos nossos atos, as nossas atitudes demonstram a nossa fé. E depois nós temos atitudes conosco mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso dominar. Quando eu me domino, aquele ímpeto, mas eu sou assim mesmo. Eu sou nervoso, não pode pisar no meu pé.
Eu não aceito. Eu não levo desaforo para casa. Aí eu não... Meu querido, como é que você está sendo espiritual ou carnal? Eu fico preocupado quando eu vejo muitos e muitos crentes hoje metendo medo em todo mundo, usando de violência, de força, sabe? Aspectos de autocontrole ou domínio próprio é o que o Senhor espera de nós. Todas essas virtudes são fruto do Espírito que aparece na vida do cristão, que é dirigido pelo Espírito. Existe uma luta entre as duas naturezas, conforme eu falei, essa luta é real. Quando nós examinamos as duas naturezas do crente, a velha e a nova, ou seja, a carne e o espírito, é óbvio que há um verdadeiro cabo de guerra entre elas. É uma luta, é uma puxando para lá e outra puxando para cá, ok? E cada uma puxa para o lado oposto. E a Bíblia diz que elas são opostas. Existe entre as duas naturezas um tremendo conflito. E elas são conflitantes, esse é o motivo pelo qual Paulo comenta ali em Gálatas capítulo 17, porque ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E onde Paulo escreveu ali aos romanos a respeito dessa batalha espiritual, e eu quero levar você lá. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15, olha o que ele diz ali, Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15, para que eu e você possamos entender um pouco melhor. Ele diz assim, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A vontade de Paulo era fazer as obras do Espírito, mas a da carne ali era forte. A todo dia, quando você acorda pela manhã, a natureza carnal está ali. Será que pela manhã a gente já busca o Senhor? Pela manhã eu já busco ali entender o que Deus quer para mim, eu já me consagro aquele dia para que o Senhor possa me usar. Ele disse, eu vejo nos meus membros outra lei que está guerreando contra a lei da minha mente, que faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você já viu que existem alguns vícios que ele te aprisiona? Você já não quer mais aquilo, você detesta, já não suporta mais, mas não consegue largar. Eu te digo que o Espírito Santo de Deus te dá forças, ele que te muda. É uma luta constante. Essa é uma luta que o crente enfrenta diariamente. Por que eu falo com o crente? Porque o crente ele tem um compromisso e as obras da carne, ou seja, as obras da carne, elas são guiadas, meus irmãos, pela natureza anterior. Essa luta que o crente ela enfrenta diariamente, ela mexe, ela pode até desestruturá-lo. Meus irmãos, se dependesse da gente, nós cederíamos sim aos desejos da velha natureza. Mas se andarmos no Espírito, eu preciso andar nele. A Bíblia diz no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que eu preciso fazer? Abrir mão. Eu preciso de um esforço. Qual é o segredo de uma vida transformada? E aqui eu encerro. Como o crente pode vencer a batalha? Como é que eu vou vencer a batalha? Que deve fazer para controlar os desejos da velha natureza e produzir os frutos do Espírito? Nós temos que tomar algumas atitudes que eu quero passar para você nessa manhã, sabe? Primeira coisa, crucificar a velha natureza. Gálatas 5:24 diz, os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Isso significa, faz morrer essa velha natureza. Isso não é algo feito a nós, meus irmãos, mas por nós. Nós temos que matar de fome aquela velha natureza. Não alimenta ela não. Sabe, aqueles sites que a gente não consegue largar, aqueles sites talvez pornográficos. Talvez, meus irmãos, aquelas literaturas que não são boas, coisas que te afastam do Senhor. Quem é que te aconselha? Quem é que é o seu instruidor? Se não for o Senhor, você está correndo grandes perigos. Meus irmãos, duas coisas eu quero encerrar para que você saiba como é que eu vivo no Espírito. Você encontra Gálatas capítulo 5, versículo 18 e versículo 25, dizendo que você precisa ser, no versículo 18, guiados pelo Espírito. Deixa o Espírito de Deus guiar você.
como aquele pastor que conduz as ovelhas, o Espírito, ele toma a iniciativa, ele nos pressiona com uma certa gentileza para seguir os caminhos do Senhor. E depois, andar no Espírito. O Espírito quer guiar você. Ande nele, conforme o versículo 25. Esse é um termo que sugere assim, devemos andar numa linha reta. Andar com ele. Não há lugar para desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Anda no Espírito, deixa o Senhor guiar você. Como Paulo falou ali aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A gente se preocupa muito nas coisas da terra, como se a nossa eternidade fosse aqui. Meus queridos, deixa Jesus atuar na sua vida para você ter uma vida abundante. João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse ladrão que a Bíblia fala é o diabo. Jesus disse, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Alimente o Espírito para que você possa ter sucesso em toda a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Fique na paz.